Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Hoje, dando continuidade ao estudo do livro de Samuel, primeiro livro, capítulos 15 e 16. Capítulo 15, vocês vão perceber que o Senhor rejeitou Saul como rei. Começa assim: Samuel disse a Saul: Eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saiu do Egito. Agora vão atacar os amalequitas e consagrem o Senhor para a destruição de tudo. E não poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. E aqui, meu irmão, não é uma crueldade, não é a gente aqui está observando uma ordem de Deus, mas Deus queria eliminar a fonte do pecado. Não simplesmente eliminar o ser humano lá, a fonte do pecado. E aí, vocês vão ver que Saul ataca os amalequitas e, entretanto, Saul poupou Agag, que era o rei, e as melhores ovelhas e bois, os bezerros, gordos e cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas o que era desprezível e inútil destruíram tudo por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou, não seguiu minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor por toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, depois foi para Gilgal. Ou seja, que Saul aqui já está percebendo aqui o coração dele fazendo a egolatria, criando um monumento para ele mesmo, É uma coisa já absurda, E desobedeceu a ordem de Deus para matar tudo aquilo, para eliminar os amalequitas, Quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel perguntou: Então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados trouxeram dos amalequitas e pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Olha só, aqui tem a gente percebe duas coisas. Saul aqui fala do Deus de Samuel, mas não fala do Deus dele. A gente percebe aqui já um caminho de coração desviado, Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus olhos, você não se tornou o líder da tribo de Israel. O Senhor não ungiu sobre Israel como rei e enviou uma missão ordenando: vá, destrua completamente aquele povo ímpio, amalequita, guerrei contra eles até o que tem eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre despojos feitos porque o Senhor reprova? E Saul disse: eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, os reis amalequitas, mas também os amalequitas. E aí Samuel responde a Saul perante aquela justificativa de Saul: acaso o Senhor tem tanto prazer em holocausto e em sacrifício quanto em que se obedeça a palavra? Então, meu irmão, não adianta jejum, não adianta dízimo, não adianta nada se você não obedecer com o coração as ordenanças do Senhor. Nesse contexto aqui. E Jesus Cristo nos deixou dois ensinamentos: amar a Deus por todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso envolve, como está escrito lá, toda a lei. Envolve toda a lei. Pequei, disse Saul. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e atendi. Agora te imploro, perdoa meu pecado, volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. E aí, quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a barra do manto dele e o manto se rasgou. Samuel lhe disse: o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém melhor que você, aquele em que a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Está falando de Deus, E a gente vê, meu irmão, minha irmã, todo o contexto de Saul já começando a se desenhar aqui. E aí Samuel disse assim como sua espada deixou mulheres sem filho, também sua mãe entre as mulheres ficará sem um filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Samuel aqui mata o rei dos amalequitas, matou, despedaçou.
E aí o Senhor, capítulo 16, o Senhor vai ungir Davi. O Senhor diz a Samuel assim: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? E Samuel estava muito triste por causa de Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Enche um chifre de óleo e vá a Belém, eu enviarei a Jessé. Jessé é o pai de Davi, né? Eu escolhi um dos seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. E Samuel fez o que o Senhor falou, né? Chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vem sem paz? Samuel tinha aquela fama, né, de ser austero, obediente ao Senhor e justo, né? Respondeu Samuel: sim, venham em paz, vim sacrificar ao Senhor, consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. E a gente não pode, por exemplo, se apresentar de qualquer forma diante de Deus, por isso que eles foram antes se consagrar, né? E o Senhor avisou a Samuel: não considere a aparência a altura, pois eu o rejeitei. Quando viu Eliabe, ele está falando aqui, o primeiro filho de Jessé, viu Eliabe, que ele pensou que fosse Eliabe que seria ungido. Então Jessé chamou a Abinadab, que é outro filho, levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida Jessé levou Samá a Samuel, mas também disse: não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Perguntou Jessé: então são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tem um caçula que está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamar, ele veio. Ele era um homem ruivo, bonito, de boa aparência, como está escrito, né? E o Senhor disse a Samuel: é este, levanta-se e unja-o. Samuel apagou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos, e a partir daqui do Espírito do Senhor, poderoso no sentido aqui de, não é, quando fala poderoso aqui, não é tirar o domínio do Espírito Santo, não tira o domínio de ninguém. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais domínio próprio você tem. Aqui o Espírito Santo aqui no sentido de começou a ter um relacionamento pessoal com Davi e o capacitou. E Samuel voltou para Ramá. E aí Davi começa a trabalhar para Saul, porque naquele momento lá o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, se retirou de Saul. E o espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. A gente vai ver aqui interessante que o espírito maligno vindo da parte do Senhor. Então, sabe que Deus controlava e controla tudo. Todos os espíritos. Está escrito aqui, né? E a vida sempre do Espírito Santo é um tormento em si só. E aí Saul ficava angustiado por causa daquele espírito atormentando. E aí, quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa diante de ti. E aí é considerado que ele ouvisse música, né? E te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que serviam: enquanto alguém toque a harpa. E um dos oficiais respondeu: conheço o filho de Jessé de Belém, que era Davi, de boa aparência. Então mandou o mensageiro de Jessé com o seguinte: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento, carregou de pano na vasilha e o mandou para Saul. Davi se apresentou a Saul, passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul se sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno deixava. A gente está vendo aqui que era um cântico de louvor e adoração ao Senhor, né? E assim deve ser a gente. Em qualquer momento, em qualquer tribulação, a gente tem que orar ao Espírito Santo. Orar a Deus, em nome de Jesus Cristo, e dizendo a presença que o Espírito Santo tem uma relação pessoal conosco. E o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, nos confortando, nos consolando.